Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Por favor, levanta as duas mãos para o céu, fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço novamente e não me canso de te dar graças pela oportunidade que o Senhor me concede de mais nesta noite adorar o teu nome e louvar ao Senhor, e também de participar desta ceia do Senhor. Que o Senhor enche o meu coração com a unção do teu Espírito Santo e que a tua palavra fale comigo. É que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, pode se sentar por favor então. Olha, se você tiver a sua Bíblia, já deixa ela aberta aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Antes da gente ler o texto, que eu não falei o versículo ainda, né? Só posicionar você na história. O versículo que nós vamos ler fala de algo que o Senhor Jesus disse na cruz do Calvário. Foi a antepenúltima frase que ele disse. Depois ele falou, a penúltima foi: tenho sede, e a última foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois ele faleceu, mas depois ele ressuscitou, né, 3 dias depois. Mas essa frase que ele diz aqui, que ele fala aqui, gente, presta bem atenção, pode ser a chave para você receber já hoje. Eu não digo nem amanhã, eu digo hoje a resposta que você está pedindo para Deus. Nós não estamos fazendo a campanha do projeto de vida? Quantas coisas você escreveu aí? Muitas coisas, né? Talvez, ou algumas só, algumas, né? Ou uma só, não sei. Mas de repente você fala assim: pastor, domingo passado veio uma irmã aqui com um monte de projeto de vida, falou que conquistou tudo que ela queria. De fato, ela trouxe mesmo, de 21, 22, 23, 24, né? Relatando as coisas que ela conquistou. Eu também, pastor, tenho vários projetos, mas poucas coisas eu consegui, ou quase nenhuma. Por que que uns recebem e outros não recebem? Então, presta bem atenção no que eu vou te falar. Deus não muda, Deus é imutável. O que Ele falou está falado e é do jeito que Ele falou. Quem tem que mudar somos nós. Agora há pouco eu falei e vou repetir. Não é Deus que tem que se adaptar à nossa situação. É a gente que tem que adaptar a nossa vida à vontade dEle. Ele não vai mudar, o que Ele falou está falado. Então de repente pode ser o seu caso, que você esteja numa posição que você não esteja conseguindo receber. De repente você precisa mudar a posição. Por exemplo, no caso do casal ali, né? Da Ingrid e do Noel. Não eram casados, veja, estava batalhando com a vida, gente honesta, aquela coisa toda, servindo a Deus, mas tinha essa questão do casamento. Ora, a hora que eles se casaram, foram lá no cartório, assinando papel, mudou de posição. Ou seja, uma posição onde eles estavam aptos a conseguir receber, entendeu? Se eu estiver aqui e não estou alcançando, eu preciso fazer alguma coisa. Daqui eu não vou conseguir alcançar. O que eu tenho? Já sei, eu vou subir aqui, ó. Agora eu fiquei mais alto, agora eu peguei. Pronto, é mais ou menos isso. Eu tenho que mudar alguma coisa para que eu possa receber aquilo que eu estou buscando. De repente você é uma pessoa rancorosa, está magoada, está ressentida com as pessoas, está ressentida não sei com quem, e isso vai te impedir a receber bênção. Muda de posição. Que posição? Tira o rancor, perdoa de coração, lava mesmo, definitivamente. Aí você vai estar numa posição para receber aquilo que você necessita. Você tem que entender isso daí. Deus não vai mudar. E não adianta aquela historinha de Deus entende o meu coração. Eu estou assim, mas Deus entende meu coração. Vai ficar muitos anos sofrendo, infelizmente é assim, porque Deus já deu a palavra dele. Aquilo que você entende que é a vontade dele você não faz, passe a fazer. Está no pecado? É uma coisa muito grave, pecado. O que Deus fala a respeito do pecado? O pecado separa a gente de Deus. Então o que você tem que fazer? Está vivendo em algum tipo de pecado? Então faz o que a Bíblia orienta. Vai a Deus com arrependimento, com a decisão de mudar o comportamento, confessa o teu pecado a Deus, abre a boca e fala: pai, eu estou pecando nisso, 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 pede perdão, imediatamente você é perdoado, e a partir daí anda no caminho reto. Você mudou de posição, foi liberto do pecado, pelo sangue de Jesus, claro. Quando você pede perdão a Deus, é o sangue de Jesus que te purifica. Pronto, você já está pronto para poder orar e receber. Então, se há alguma coisa na sua vida que está te impedindo, né,
Se você está, vamos dizer assim, numa posição inadequada para receber a bênção, reflita sobre isso, como Paulo fala, inclusive a respeito da Santa Ceia, né? Ele fala assim, gente, antes de tomar a Santa Ceia, ninguém está proibido de tomar, mas antes de tomar, julgue cada um a si mesmo, examine-se cada um a si mesmo. Quer dizer, o que significa isso? Ver onde é que está errando, se é que está, né? Nem todo mundo está no erro, mas se alguém estiver, puxa, Senhor, estou errando nisso, naquilo, naquele outro, né? Então deixa eu acertar, me perdoe, por isso a partir de agora eu vou acertar, né, meus passos com o Senhor aí. É isso aí. Então você mudou de posição para poder receber a bênção. Só que tem uma posição que eu acho que muita gente está, que é a posição errada, que parece que não tem nada a ver, ou parece que não é. Mas é uma coisa muito importante, por isso que eu chamei de chave, né? Chave, gente, é uma coisa pequena que liga. Não é assim, o automóvel pode ser uma jamanta, né? Você tem que ter lá o botão de ignição, ou a chave que seja, né? Sem a chave não vai ligar. Então, às vezes você pode pensar assim, pastor, eu estou que nem o senhor falou agora há pouco, olha, eu não fumo, não bebo, eu não uso droga, eu não roubo ninguém, eu não adultero, não estou na prostituição, nem na fornicação, não estou na ser vergonhice por aí, eu estou vivendo uma vida reta, limpa, sou dizimista fiel, aquela coisa toda, tudo certinho. E por que eu não estou recebendo, por exemplo, as coisas que eu pedi no meu projeto? Ou por que eu não estou recebendo a minha cura? Por que eu não estou recebendo a minha libertação, ou a minha prosperidade? O que está acontecendo? Sabe o que pode ser? Pode ser que você esteja numa posição de desconfiança. O que é desconfiança? É o contrário de confiança. O único defeito de muita gente é simplesmente isso: não conseguir confiar no Senhor de todo o coração. Não é confiar meio coração, ou 50%, ou 70% de confiança, tem que ser 100%, exatamente como o Salmo diz, confia no Senhor de todo o coração, e o mais, Ele fará, mas quando você confia no Senhor de todo o coração, muitas pessoas não conseguem ainda confiar no Senhor de todo o coração, embora sejam pessoas cristãs, pessoas que são crentes, são pessoas direitas, mas ainda não conseguiram ter aquela entrega de confiança. Não, Deus falou, está falado, acabou. Não tem mais noite sem dormir, não tem mais preocupação, não tem mais coisa na cabeça, não, está feita. É nesse ponto que você tem que chegar, e é nesse ponto que essa palavra vai te ajudar a chegar. O que você vai ler aqui, repito, foi dito pelo Senhor Jesus, e Ele disse algo que, se você não tiver o entendimento do Espírito Santo, você vai boiar, né? Por isso que você não pode ler a Bíblia correndo de qualquer... eu li a Bíblia, mas se você leu e não entendeu, pouca coisa adiantou. Você tem que compreender o que o Espírito Santo vai dizer para você através da palavra dele. Então vamos ler o texto aí, e nós vamos deixar o Espírito Santo falar com a gente. Leia comigo, por favor, Mateus capítulo 27, o versículo 46. Diz assim: por volta da hora nona, gente, são 3 da tarde, tá? Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha para cá, por favor, gente, um pouquinho antes do Senhor Jesus entregar o Espírito, Ele falou essas palavras. Ele falou Eli, Eli. Eram palavras em hebraico ou aramaico, que significa, quando ele fala Eli, Eli, é uma abreviação de Elohim, tá? Que significa Deus. Então, em aramaico, ele estava dizendo: Deus, Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Desamparou é a mesma coisa que abandonou. Você quer ver uma expressão interessante? Virou as costas. Veja que Jesus, Ele estava ali naquele momento, entendendo que naquele momento Ele foi abandonado pelo Pai. Ele foi abandonado, Deus teve que se desligar dele. Gente, esse é o maior sofrimento de Jesus. Tem gente que pensa que o maior sofrimento de Jesus foram as chicotadas que ele levou, as chicotadas que cortou a carne, apareceu até os ossos da costela. Não, isso foi sofrimento, mas isso não foi o maior. Tem gente que pensa que o maior sofrimento foi quando enfiaram aquela coroa de espinhos na cabeça dele, que enfiou lá e saiu sangue, escorreu. Não, sofrido demais, mas não foi não. Tem gente que acha que o maior sofrimento foi quando Jesus está carregando o poste da cruz, o poste não, né, a haste onde ele ia ser pregado ali, ele teve um colapso no meio do caminho, caiu, não aguentou, estava desidratado, cansado, com o corpo doendo.
até teve que vir alguém ali ajudar. Não, foi muito sofrido, mas não foi o maior sofrimento. Tem gente que acha que o maior sofrimento foi quando ele pregaram na cruz, colocaram os cravos, aqueles pregões desse tamanho nas mãos, nos pés. Doeu muito, mas não foi o pior. Não foi o pior. O pior momento de Jesus foi quando ele se separou de Deus. Por quê? Porque naquele momento ele virou o pecado. Ele não virou um pecador, ele virou o próprio pecado. Ele se tornou o pecado. Ele se tornou o que nós éramos. Agora eu vou explicar uma coisa para você compreender bem. Preste atenção. Na Bíblia há vários ensinos que a gente põe nome neles. Mas a gente põe esses nomes só para você entender. São palavras que não estão na Bíblia, mas existem. Por exemplo, Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é a explicação de Deus. Deus tem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essas 3 pessoas formam o que nós chamamos de Deus único. É um só Deus. Não são 3 deuses, tá? É um só Deus, formado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais em poder, têm as suas funções distintas, mas são iguais em poder e em eternidade, em tudo. Em amor, em compreensão, em tudo são iguais. Mas são 3 pessoas que formam um só Deus, repito. Isso é o que a Bíblia chama de Trindade. A palavra Trindade está na Bíblia? Não está, mas ela existe. É apenas um termo teológico que a gente usa para poder explicar certas coisas. Existe uma outra doutrina bíblica chamada doutrina da substituição. Essa expressão está na Bíblia? Não, não está. Não existe lá a doutrina da substituição. Não está. Mas isso explica o que a Bíblia diz que existe. O quê? Que Jesus foi o nosso substituto. Sabe o que é substituto? É trocar de lugar. Alguém tomou o lugar do outro. Essa doutrina da substituição é bíblica. E a Bíblia ensina que Jesus, ele substituiu a gente, em tudo. Tudo que nós éramos, ele se tornou. E tudo que ele era, a gente se tornou, trocamos de lugar. Você quer ver um exemplo? No livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, está escrito assim, ó: ele, Jesus, se fez maldição em nosso lugar. Ele trocou de lugar. Era a gente que era para ser feito maldição, por causa do pecado de Adão. Mas Deus não queria isso. Então enviou Jesus para substituir, trocar de lugar com a gente. Então ele se fez maldição em nosso lugar. Ele trocou de lugar, nos substituiu. E a gente, em vez de maldição, se tornou o quê? Bênção, né? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Quer dizer, ele se fez maldição para que a bênção chegasse até nós. Correto? Quer ver uma coisa? Em Isaías, por exemplo, é dito assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha só, o castigo que devia ser nosso, porque éramos pecadores com o pecado de Adão, e fora os demais pecados que cometemos desde quando nascemos, nós deveríamos ser castigados. Entretanto, o Senhor Jesus foi naquela cruz e trocou de lugar com a gente. E a Bíblia diz lá em Isaías que ele foi castigado no nosso lugar, substituiu a gente. Agora, que castigo que Jesus levou na cruz? Gente, o castigo de levar os nossos pecados, as nossas doenças. A Bíblia fala isso, olha só. A Bíblia fala assim, ó: ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E pelas feridas dele, ferida que ele sofreu, todo sofrimento físico, nós fomos curados. Quer dizer, ele ficou doente em nosso lugar. No próprio texto de Isaías fala que ao Senhor agradou deixar Jesus enfermo em nosso lugar. Trocamos de lugar, gente. Veja que maravilha de Deus. Entendeu? Então, a Bíblia fala isso, que Jesus trocou de lugar com a gente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como eu estava dizendo agora há pouco. Sabe qual foi o pior castigo do Senhor Jesus? Não foi a cruz, não foi o sofrimento físico. Foi que ele foi castigado sendo separado de Deus, e porque estava separado de Deus, teve que descer até o inferno em nosso lugar. Esse foi o pior sofrimento do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus desceu até as profundezas da terra, como a Bíblia fala, que é o inferno, lugar de tormento, em nosso lugar. Ele trocou de lugar. Você está entendendo? Era a gente que devia ir para o inferno, toda a humanidade. Entretanto, Deus não queria isso, ele queria salvar. Então o que ele fez? Qual o método? Ele enviou alguém para pagar a nossa conta, para trocar de lugar com a gente. Olha a graça de Deus, gente, sem a gente merecer, hein? Não é porque a gente merece, não. É por amor puro, porque o amor verdadeiro e puro, ele dá as coisas sem desejar nada em troca.
Quem fala que está dando alguma coisa, esperando receber alguma coisa, isso não é amor, isso é negócio, troca, né? O amor genuíno, ele dá sem esperar nada em troca, e se não recebe, não reclama. Quanta gente fala assim, eu dei por amor, olha o que eu ganhei em troca. Você queria receber alguma coisa em troca, essa que é a verdade. Isso não é amor legítimo. Amor legítimo é assim, tá dado, esqueci que dei. Não importa se eu vou receber ou não vou, continuo feliz do mesmo jeito. Esse é o amor de Deus, que nós devemos também desenvolver na gente. Mas veja que ele foi ao inferno no nosso lugar. Esse foi o pior castigo dele, porque ele virou pecado, porque a Bíblia fala que o pecado separa a gente de Deus. Quando Jesus tornou pecado, ficou separado de Deus e sofreu tudo o que teve que sofrer em nosso lugar, levando as nossas doenças, as nossas maldições. O apóstolo Paulo fala que Jesus, ele se fez pobre. Está na Bíblia isso, viu? Não estou inventando não, tá? Está escrito, ele se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. Está na Bíblia, quer dizer, que você seja próspero. Por isso que eu sempre falo aqui, já que Jesus nos substituiu na cruz, gente, já que ele fez essa troca tão gloriosa em nosso favor, a gente não pode aceitar as coisas que o diabo manda. Se o Senhor Jesus já trocou de lugar comigo, ficando doente no meu lugar, e a doença vem no meu corpo, eu não posso aceitar isso como normal. Eu tenho que recusar, eu tenho que repelir isso daí, eu tenho que rejeitar de todo o meu coração, dizendo assim, o meu Senhor Jesus já levou, portanto eu não aceito carregar essa praga no meu corpo, que não me pertence mais. O meu Senhor me levou embora isso aqui, então não quero aceitar, não vou aceitar e não vai ficar. Mesma coisa com relação à miséria, com relação à amarração financeira, à perturbação, à depressão, qualquer coisa que venha do maligno, não aceita, porque Jesus já levou, entendeu? É necessário você entender isso aqui. Agora tem um detalhe, você vai perguntar assim, tudo bem pastor, eu estou compreendendo, Jesus então trocou de lugar com a gente, mas o que ele quis dizer exatamente, perguntando para Deus assim, olha, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Ou por que o Senhor me desamparou? Ou por que o Senhor virou as costas para mim? Porque virar as costas é uma expressão que significa abandono, né? A pessoa virou as costas para mim, quer dizer, abandonou, largou lá, né? Por quê? Porque Jesus sabia que aquilo tinha que acontecer. Primeira coisa, ele falou como um ser humano na angústia. Ele sabia que tinha que passar por isso, ele sabia que Deus ia virar as costas para ele. Ele tinha que passar por isso, gente. Ele sabia. Só que ele faz essa pergunta que mostra alguém com muito sofrimento, porque Jesus veio nessa terra como homem. Ele estava sofrendo como homem. Imagina o tamanho do sofrimento dele. Ele faz essa pergunta por perguntar, mas ele sabia que tinha que ser assim. Agora vamos lá, a parte principal de hoje, que é aquela palavra onde você vai se basear nela para tomar a Santa Ceia e sair daqui com a tua resposta. Por que aconteceu isso? Por que Deus virou as costas para Jesus? Por que Deus abandonou Jesus naquele momento? Bom, você já sabe, porque ele virou pecado e tudo mais. Mas foi mais do que isso. Lembra que tudo que Jesus fez, ele fez em nosso favor. Ele fez por mim e por você, por amor a você e a mim. Amém, pessoal? Levanta as mãos para o céu, por favor. Está dando sono, o calor está ruim, eu sei, mas faz um esforço aí. Fala assim comigo: obrigado, meu Deus e meu Pai, porque a obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário foi por amor a mim. Eu te agradeço, Senhor. Eu não merecia, mas o Senhor me amou com tanto amor, o amor que dá de graça, sem esperar nada em troca, que o Senhor me libertou em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez por mim naquela cruz, para me resgatar, para me salvar e me abençoar, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, para encerrar aqui agora, olha só, guarda isso por favor no seu coração. Porque é que Deus virou as costas para Jesus naquele dia? Para que Deus nunca virasse as costas para você. Deu para entender? Jesus foi abandonado por Deus naquela cruz, porque estava te representando você e a mim. Mas ele teve que passar por aquilo, porque se ele não passasse por aquilo, nós estaríamos sempre com Deus de costas viradas para a gente. Mas para que isso não acontecesse, ele colocou Jesus para trocar de lugar com a gente. Então eu vou repetir para você: Deus virou as costas para o Senhor Jesus, para que Ele nunca vire as costas para você. Ele nunca virou e nunca vai virar. Então se você é aquela pessoa que na sua ignorância
ou blasfêmia. Porque quando o crente é novinho na fé, não sabe das coisas, então ele fala bobagem sem pensar porque está na ignorância. Então Deus fala que não leva em conta o pecado da ignorância, não leva em conta o tempo da ignorância. Mas tem pessoas que não são novinhas na fé, já estão um tempinho na igreja, e sabem da verdade, e mesmo assim blasfemam. E o que é uma blasfêmia? É acusar Deus de algo que Ele não faz. Deus me abandonou. Blasfemo. Você devia dobrar o joelho e pedir perdão para Deus para falar essa bobagem aí. Se você é novinho na fé, é ignorância. Se você é velhinho na fé e mesmo assim fala, então é blasfêmia. Peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Peça perdão a Deus, porque Ele nunca te abandonou, nunca te esqueceu, nunca, jamais, em tempo algum. Você só está em pé hoje pela graça de Deus. Ele nunca te virou as costas. Se houve alguma vez que Deus não te ouviu, ou várias vezes que Deus não te ouviu, ou que você diz que Ele não te ouviu, na verdade não foi isso. É que a gente em algum ponto estava errando. Em algum ponto a gente estava numa posição errada, como eu falei para você no comecinho da reunião. Em algum ponto eu estava em desacordo com Deus. Então eu que tenho que me acertar, me adaptar à vontade dEle, para que eu possa ter as respostas, porque ouvir Ele sempre ouve. Então Deus nunca vai te abandonar. Na Bíblia está escrito isso, no início, no meio e no fim. No início, lá em Josué: nunca te deixarei, de modo algum te desampararei. Num dos profetas, ele repete, e ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Lá em Hebreus, no final da Bíblia, ele diz, repete para a igreja: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está dizendo: nunca eu vou te deixar, nunca, nunca, nem um segundo da sua vida. Então põe no seu coração que quando você vai falar com Deus, Ele está presente. Lembra agora há pouco que eu falei? Qual é a grande falha de muitos crentes? Não é o pecado de fumar, beber, porque não faz mais isso, que é pecado também, né? A fornicação, não estou nessa vida, pastor. Mas o pecado, ou vamos dizer, a posição errada, é a falta de confiança em Deus. E de repente você precisa ouvir essa palavra para você poder fazer uma oração em paz. Não aquela oração incerta ou cheia de incertezas. Você ora muitas vezes, mas dali a pouco você continua desesperado. Sabe por que você continua desesperado depois de orar? É porque você não tem certeza que Deus te ouviu. Você não conseguiu confiar. Porque se você confia plenamente, vem um descanso tão grande na tua alma que é inexplicável. Entendeu? É assim. E mais do que isso, por aquilo que Jesus sofreu na cruz, por aquilo que Deus fez com Jesus na cruz, Ele fez uma obra tão grande, que foi a obra de tornar cada pessoa que aceita Jesus em filho de Deus. Cada pessoa que aceitou Jesus hoje é filho de Deus. Sabe como é que Deus trata os seus filhos? Sabe que tem crente que ainda vive na época do Antigo Testamento, né? Ah, Senhor, eis aqui teu servo. Senhor, eis aqui a tua serva. Não é assim? Está errado? Não de todo. Porque nós, mesmo sendo filhos, temos que servir a Deus também. Só que muitas pessoas não veem Deus como Pai, vê Deus só como Senhor e como Deus. Não vê Ele como Pai, sendo que uma das primeiras coisas que Jesus falou no ministério dele, o que foi? Foi ensinar a orar, né? E como é que Ele ensinou a gente a falar com Deus? Pai, não foi Deus nosso, nem Senhor nosso, é Pai nosso. Pai, Abba, Pai nosso, Pai. Está entendendo? Você precisa ter essa confiança, gente. Quando você vai pedir algo para Deus, é teu Pai que você está buscando. E aí você precisa se lembrar automaticamente daquela passagem onde o Senhor Jesus explica, Ele faz uma comparação, Ele fala assim: olha, qual dentre vós é o pai cujo filho lhe pede pão e esse pai em lugar de pão vai dar uma pedra? Ou qual dentre vós é o pai cujo filho pede um ovo e em lugar de ovo esse pai lhe dá um escorpião ou uma cobra? Quer dizer, é uma pergunta retórica. Sabe o que é pergunta retórica? Aquela pergunta que é pergunta por perguntar, porque a gente já sabe a resposta. É óbvio que não. Qual é o pai que está em sã consciência? Não é o pai que está doido, né? Em sã consciência. Que o filho pede comida e o pai vai dar uma pedra no lugar, um bicho, uma barata, um escorpião, qualquer coisa. Não, nenhum pai vai fazer isso, nenhum pai, nenhuma mãe, né? Você está entendendo? Olha como Jesus, ele faz essa comparação para a gente ter uma compreensão de como o pai é. Aí ele fala assim: se vocês, que são seres humanos imperfeitos, ali ele fala maus, né? Maus ali significa imperfeitos. Ele fala assim: se vocês, que são seres humanos imperfeitos, vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês,
quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas, e dará também o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma garantia do Senhor Jesus. Quando você passar a olhar o teu Pai Celestial, que é Deus, como Pai, como alguém que ama você, que gerou você, que cuida de você, e que nunca vai virar as costas para você, porque Ele já virou para Jesus. Ele não queria fazer isso, mas teve que fazer, senão já não salvava a gente. Então, Ele virou as costas para Jesus, para nunca ter que virar as costas para você. Ou seja, você pode chegar a qualquer momento com confiança. É a única coisa que Ele exige, confiança. E você vai pedir a Ele, e Ele vai te responder, porque Ele é teu Pai, Ele prometeu. Tem dois evangelhos que contam essa história. Só que um fala assim: quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Coisas boas significa coisas da terra, coisas materiais. No outro evangelho fala: quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você vai perguntar: pastor, mas qual dos textos que está certo? Os dois. A Bíblia é assim, os evangelhos são assim. Às vezes um evangelista conta uma parte da história e o outro conta a outra parte. Então você tem que juntar as duas. O texto original, Jesus falou das duas coisas. Ele falou assim, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas, e também muito melhor o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É só você hoje na oração, você vai pegar os elementos da ceia, vai voltar para o seu lugar, vai falar com Deus, vai fazer o teu acerto com Deus se for necessário. Se não for necessário, você vai só agradecer a Deus, e você vai tomar a sua santa ceia com gratidão, sabendo quem você é filho de Deus, sabendo que Deus não pode... Gente, entenda o seguinte, a palavra de Deus escrita é tão sagrada e tão imutável, que Deus fala na Bíblia que a palavra dele está acima do nome dele. Existe alguma coisa maior que o nome de Jesus? Não, mas a palavra de Deus é maior. A própria Bíblia fala isso. Quer dizer, o nome já é imenso. A palavra dele então, porque é na palavra que você tem que confiar. O que Deus falou, pode confiar. Se Ele falou que Ele cura, Ele cura. Se Ele falou que Ele liberta, Ele liberta. Se Ele falou que Ele ajuda, Ele ajuda. Se Ele falou que Ele é teu pastor e nada te faltará, nada te faltará. Pode descansar nessa palavra. Se Ele falou que Ele dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedem, hoje você vai sair daqui falando em línguas, se você abrir a boca, porque tem gente que não abre a boca para orar, né? Tem que abrir a boca para orar, né? Abre, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Se Ele fala que Ele dá resposta quando você pede resposta, você vai sair daqui já sabendo o que vai fazer amanhã. De repente tem uma situação difícil para resolver, não sabe como, mas Deus vai te dar orientação pelo Espírito Santo, se você pedir. Peça, ore, fale, porque é isso que Ele está tentando te dizer. Filho, você está sofrendo até hoje, porque você não confiou. Não foi porque não quis te abençoar, não é porque eu te odeio, porque não existe ódio no meu coração. Eu sou Deus. Não é porque eu estou fazendo acepção de pessoas, ou porque você não foi uma boa pessoa. Não, eu te amo sempre. A questão é que você não conseguiu confiar em mim ainda de todo o seu coração. A hora que você confiar, você já tem na mão o que você pegou, o que você pediu, o que você precisa. Agora é claro, né? Tem coisas que impedem a nossa confiança. Tem. Pecado é uma delas. Não adianta querer ter confiança e ao mesmo tempo viver no pecado. Então acerte-se com Deus com relação ao pecado, peça perdão e abandona o erro e começa a confiar em Deus. Amém, pessoal? É dessa maneira, é de graça, não tem que pagar nada. É só você confiar e receber pela fé, em nome do Senhor Jesus. Deus não te virou as costas e não vai te virar. Estava dizendo agora há pouco da palavra, está acima do nome dele. Presta atenção. Deus não pode. Ufa, olha, às vezes a gente fala assim, a pessoa pensa que a gente é arrogante. Não é nada disso, gente. Eu estou falando para você com base na Bíblia. Eu estou afirmando o que a Bíblia diz. Deus não pode virar as costas para você. Mas quem que é o Senhor para falar isso? Onde você viu a porcaria de ser humano falando que Deus pode ou não pode? Eu estou dizendo o que Ele diz. Eu posso dizer porque Ele falou. Ele falou. Ele falou que Ele não nega a palavra dEle. Ele falou que nunca vai te abandonar. Sim ou não, gente? Diga, o Senhor nunca, jamais, em tempo algum, e Ele não pode me abandonar. Por que Ele não pode? Porque Ele já deu a palavra. Ele já deu a sua palavra. Por isso que Ele não pode desdizer o que Ele falou. O que saiu da boca dEle não volta atrás. Está entendendo? Por isso que no Salmo Ele fala assim, olha: a minha aliança eu não violarei. Diga comigo, Deus disse, fala de novo, Deus disse
que a aliança dele comigo, ele não vai violar, não vai quebrar. Quer dizer, aliança, inclusive, simbolizada pelo cálice contendo suco de uva, não vai quebrar, está aliançado com Deus. E depois ele fala assim: e nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Quem lembra aí que salmo que está? Salmo 89, versículo 34. Salmo 89, versículo... Boa memória, tá vendo que benção aí? Esse é um dos versículos que tem que guardar, entendeu? Ele fala isso daí: eu não posso mudar o que eu falei. Se eu disse que nunca vou virar as costas para você, ou se eu te abandonar, não tem como eu fazer isso. Então você pode confiar que quando você abrir a boca para falar comigo, eu vou estar te ouvindo e te respondendo em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Não tem como você não fazer uma oração de fé depois de ouvir isso, né? Não tem mais como você ter desconfiança. Agora é confiança só, né? Abrir a boca e receber. Abra o seu coração. Pai amado e santo, glórias a Ti, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, do mesmo modo como uma terra seca precisa de água. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que está sempre conosco e que jamais vira as costas para aqueles que confiam em Ti. Então, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que hoje haja um milagre para essa vida que clama a Ti, porque esse milagre será para a Tua glória. Então, meu Pai, cura essa vida que clama a Ti. Liberta, cura, abençoa, meu Pai, liberta de todo mal. Enche, meu Pai, com Teu Espírito Santo. Faz acontecer a Tua cura milagrosa, Pai. Enche, meu Pai, com a Tua saúde. Renova, restaura, meu Pai amado. Opera o milagre que essas vidas pedem a Ti, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus amado e Pai, enche com a Tua presença, enche com o Teu poder, batiza no Espírito Santo. Age, meu Pai, libertando, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Pai, enche com Teu Espírito. Aleluia, glórias a Ti. Louvado seja o Teu nome. Enche, meu Pai, com a Tua cura, com a Tua força, do alto da cabeça, a planta dos pés. Cura, meu Pai, agora. Renova, reforça, levanta, fortalece, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado, cura, liberta, enche com Teu Espírito. Aleluia, glórias a Ti, meu Senhor. Faz um milagre nessa vida que clama a Ti agora. Opera, meu Pai, uma transformação milagrosa, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Pai amado, é a Tua palavra que garante: clama a mim e responder-te-ei. Então, Pai, ouve o clamor dessas vidas que clamam a Ti, que oram a Ti, que invocam o Teu nome. Opera o milagre, meu Pai. Vem, Espírito Santo. Aleluia, glórias ao Senhor. Rabian comandaria, saria kovashebia, rede comandopia kovasolia, rande comanda, aria palabashebia, sartora kianko, ben kirianto labasharia, rofiacho de classia declamandavia kovasiria. Descansa o teu coração, pode descansar o teu coração, não há motivo para ter medo. Se você diz com a tua boca que confia no Senhor, que confia em Deus, que confia no Pai Celeste, que confia no Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então não há motivo para o medo, não há motivo para a incerteza, para a insegurança. Pode confiar, porque Ele está te respondendo agora, Ele está ouvindo a tua súplica. Pode dar graças a Deus pela tua resposta, pode dar graças a Deus pela tua cura, dá graças a Deus pelo Espírito Santo. Levanta a tua voz, fala com Deus agora, clama a Ele. Pai Celestial, aleluia, Rei de canto, mandora kiakova shebia cambarácia, dencrachare clovastaria. Bendito seja o teu nome, aleluia, louvado seja Deus. E graçondenaia, rovassuria, bendito comandaia. Glórias a Ti, Senhor, te louvamos, te adoramos, e na Tua presença, Senhor, é o lugar em que queremos estar. Aleluia, é tão bom estar em Tua presença. É tão bom estar em Sua presença, na fonte de águas vivas, fonte de águas vivas, para me saciar, para me saciar. Sentir a mão do Espírito
meu altar. Faz de mim o que tu queres, meu Senhor. Um novo ser vem em mim girar. Quero ser como tu és. Quero ser como tu és. Só a ti glorificar. Só a ti glorificar. Então levanta as mãos para o céu e diga: é tão bom estar. É tão bom saber que tu estás comigo. E tua presença invadiu meu coração. restaurou minha vida. Restaurou minha vida. E me salvou. E me salvou. Agora só a igreja, vai, é tão bom saber. E tua presença restaurou minha vida e me salvou. Mais uma vez, para encerrar, é tão bom saber. É tão bom saber que tu estás comigo. E tua presença invadiu meu coração. Restaurou minha vida. Restaurou minha vida. E me salvou. E me salvou. Com as mãos ao céu ainda, por favor, fala assim comigo: Deus e Pai, eu entendi que o que mais importa na minha vida é a Tua presença. É na Tua presença que eu tenho tudo e que estou plenamente satisfeito. Eu te agradeço, Senhor. Agradeço ao Senhor pela presença do Teu Espírito Santo no meu coração, me fazendo entender a Tua palavra, me fazendo entender o quanto o Senhor me ama, me amou, me ama e amará para sempre, porque essa é a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.